Eu já troquei tiro com um traficante do Comando Vermelho. Não tem coisa pior que isso. Uma coisa que diferencia você, pra você ter chegado nesse resultado, com certeza, é a sua capacidade de tomar decisões. Era muito difícil alguém ser um militar do exército e começar a ter esse olhar pro digital e fazer a coisa do jeito que ela tinha que ser feita. Como que você pode criar um negócio que tenha valor de mercado? Você não pode ser um louco e nem um mainstream. Como que você enxerga a importância do departamento comercial dentro do mercado digital? Cara, no mercado digital o mais importante é tráfego, cópia e conteúdo. Ponto. Salve, salve, Rodrigo Vinhas aqui, estamos juntos para gravar mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com meu amigo Caio Matolevicius, ele é fundador do Eu Militar, a maior escola para concursos militares do país, e também ele é CEO da Ranger Educ. Caio, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. convite. Uma honra ter você aqui, cara. Mais uma vez. Pô, tamo junto. O cenário muda aqui, né? Já foram vários cenários. Estamos tentando aqui já um gravei negócio curso e tal. mais minimalista. Gostei. É só o que precisa, né, Caio? Isso aí. Só o que precisa para manter a margem de lucro. Esse assunto é bom, né? Esse assunto é bom. Caião, conta aí, cara, o que você acredita que levou... Você era sargento do Exército e Sim. Você empreendeu enquanto você ainda trabalhava no Exército, você se juntou com uns amigos seus e criou o Eu Militar, que hoje tem aproximadamente 40 mil alunos ativos. Por aí. Cerca de 40 mil alunos ativos, que é um negócio muito, muito impressionante. Tem uma recorrência com 40 mil pessoas. Quais são os elementos que você acredita que levaram vocês nesse ponto tão alto? Bom, o primeiro ponto, né, que eu enxergo também teve uma... No início da minha jornada teve uma oportunidade do mercado. Então, eu entrei num nicho... Como é que eu vou te explicar? O militarismo, ele não tem nada a ver com o trabalho digital, né? É uma profissão totalmente diferente. Total. Então, era muito difícil alguém ser um militar do Exército e começar a ter esse olhar pro digital e fazer a coisa do jeito que ela tinha que ser feita. Porque é um trabalho meio artístico, tem um pouco de matemática, tu tem que ter noções de algumas áreas para aquilo ali dar certo, né? Quando você vai escrever um anúncio para poder Publicidade. ter um pouco de psicologia humana, né? O anúncio tem que ter os gatilhos mentais. Então você tinha que parar para estudar outra coisa, né? Para poder aprender a fazer bem feito. Então, tinha um mercado de 130 mil inscritos por ano para o concurso de sargento. Eu era sargento e fiz esse concurso. E a minha sorte foi que não tinha ninguém no nicho que estava levando a fatia que era possível naquele momento. Então tinham alguns players assim, ali já fazendo conteúdo para o meu concurso, mas eles faturavam aí num ano na faixa ali de 500 mil a 1 milhão no máximo, né? Só que quando eu olhei eles recebendo a plaquinha da Hotmart de 1 milhão e tudo mais, eu descobri o que era isso. Quando eu comecei a produzir o conteúdo, foi o meu benchmark. Eu falei, dá para fazer 1 milhão com isso aqui. Mas deve ser muito difícil. Mas vou correr atrás. Então comecei a produzir o conteúdo ali inicialmente. Só que aí o que aconteceu? Primeiro, eu consegui vender muito bem esse negócio para quem estava comigo. Eu tenho um poder meio de persuasão mesmo assim com meus amigos. Eu sempre fui o cara assim que era mais tive uma liderança participativa ali com a galera, né? Aquela liderança mais nata, né? Então, eu comecei a botar uma pilha muito forte em quem eu trouxe para ser meu sócio. Vambora, é possível e tal. Sempre ali, fazendo esse trabalho ali mais motivacional, é possível. É o trabalho do é possível, primeiro. Então, quando a gente entrou no mercado, o primeiro lançamento já deu muito certo. Já revestiu tudo. E até hoje, se a gente entrar no grupo, até da Craft, ou outras mentorias que você tem, que eu participei de muitos hot seats com você, né? Ali como mentorado. Mesmo quando eu não estava sendo mentorado, eu gostava de assistir. Hoje eu também mentoro alguns negócios digitais lá na mentoria da Ranger. E eu vejo que a galera não tem essa agressividade para investir em tráfego pago. Então vamos lá. Era um nicho bom, que não tinha ninguém consolidado. E eu entrei com 2 pés na porta com a mentalidade do investimento em tráfego. E naturalmente, quando você investe em tráfego, de tabela você investe em branding, investe na minha imagem como especialista, cresceu muito. As redes sociais crescem, o alcance. E naquela época era muito barato o clique. Foi ali para 2019 e 2020, peguei a pandemia toda ali na parte de escala. Então esses foram os elementos que fizeram a gente tão rápido e do zero até essa escala. É lógico, não excluindo o trabalho de todo mundo, né? Dos meus sócios, a galera... A gente, na pandemia, eu lembro que eu ouvi um podcast seu com o Ícaro. Na pandemia, você falando de escritório, de estar presencial na época. Eu rapidamente, no dia... tomar as ações rápidas. Né? No dia seguinte, eu já aluguei um escritório. Mesmo que ele tivesse 25 metros quadrados. Coloquei todo mundo ali dentro. Vambora, vamos tocar aqui presencial. Na época que estava todo mundo em casa, na pandemia. Então, aquilo ali também acelerou muitas coisas.
Então, basicamente, esse trabalho foi o que fez a gente ter uma escala mais rápida. Cara, e como produtor de conteúdo? Porque a maioria das pessoas que estão na Creator Economy, principalmente as pessoas que não são produtores de conteúdo natas, assim, tem sempre um... Não sei se seria um mimimi, mas todo mundo sempre reclama, assim, né? Ah, nossa, produzir conteúdo é muito difícil e tal. E, pô, você é um cara que você é CEO de uma empresa, pô, fundou outra, é mentor e ainda você produz uma tonelada de conteúdo lá no Eu Militar. Fala um pouco sobre, cara, como que você... Essa parada que você tem aí dos 5 anos, conta essa história pra gente. Parada dos 5... de passar o ferro ali enquanto está quente, essas coisas? É, que você fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui pelo menos por 5 anos. Ah, sim. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, que foi a primeira coisa que eu fiz, minha primeira ação na internet. Vou produzir conteúdo para o concurso de sargento. Essa foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Em paralelo, eu fui juntando as pessoas para poder tocar o negócio e falando, tem que aprender tráfego, aprende aí. Eu nunca aprendi tráfego. A galera foi, como eu falei, eu ia vendendo a ideia, então a galera ia comprando, o resultado ia aparecendo. Depois de um tempo, eu ouvi isso de alguém, eu não lembro agora exatamente de quem foi, que toda vez que você vai começar a fazer alguma coisa, você tem que pensar assim, eu vou aguentar pelo menos ficar 5 anos fazendo isso? Acho que é o Ladeirinha que falou isso. Eu não sei. Talvez. Eu acho que foi um podcast do Ladeirinha com o Érico que eles tinham de manhã. Era um negócio assim, mas já tem tempo. Foi ali em 2020 que eu ouvi isso. Eu acho que foi ele mesmo. Eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer isso daqui e vou continuar até o infinito. Então, passou 5 anos, eu ainda estou produzindo conteúdo. Mas, lógico, eu aguentei porque teve resultado. Quando você também não vê resultado, isso desanima. E porque eu tinha uma rede de apoio que eram meus sócios ali tocando o negócio. Eu acho que o especialista hoje, principalmente hoje, que ele tem que fazer alguma coisa além de produzir conteúdo, se ele vai começar a produzir conteúdo, cara, é muito difícil. Só que ter sócio também é muito difícil. Então são coisas que a pessoa tem que ter... Tem que escolher o seu difícil. Tu tem que escolher o seu difícil. Então, antigamente, como no início, assim, vamos dizer, o tráfego era mais barato, as coisas eram mais fáceis do que são hoje. Não Menos que hoje concorrência. não que hoje não seja tão difícil assim. É só que você tem que... tu tem que errar menos. Antigamente você conseguia errar mais e ainda assim crescer. Então, eu fui tomando essas decisões... Eu fui tomando esse caminho, né, de fazer algumas outras coisas a mais do que só produzir conteúdo. Não foi de cara. Foi ali uns 3 anos depois, porque logo depois eu tive ali o M&A com a Wiser, né? A Wiser fez um investimento no militar. E aí eu tive obrigatoriamente que aprender a ser um gestor... Mais profissional. E aprender também sobre ali o processo de M&A. Aí você começa a aprender da área jurídica, porque você tem que entender como que é um contrato de sócios. Coisas que, quando a gente está começando um negócio, a gente não olha. Como que a gente olha a contabilidade? O que é importante no resultado de uma empresa? É o EBITDA? É o lucro líquido? É a receita líquida? É a receita bruta? Então, entendendo ali um pouco de cada área, eu fui passando pelas áreas ali durante todo esse processo. Então, eu não fui fazendo tudo de uma vez. Primeiro, eu produzi conteúdo 3 anos seguidos, consolidou. Hoje, no nicho de concurso militar, o Eu Militar é o maior do mercado, assim, né? A gente tem outros concorrentes também muito bons, mas a gente hoje, em número de alunos, em faturamento, em lucro, daquela vertente ali, a gente lidera. E é isso, eu acho que essas decisões vão sendo tomadas de acordo com as oportunidades aparecendo, né? Lá, quando apareceu, para poder me juntar lá com o Rafa, a antiga For Múltiplos, né? Que hoje é a Range. Aí eu falei, tô com um espaço mais livre aqui na minha agenda, vou começar a cair para cá. Apareceu uma oportunidade ali do seu convite também, da gente se juntar. E eu falei, não, beleza, eu tenho tempo. Fui lá, Rafa, eu tenho esse tempo aqui para poder... Não, então, mas me explica como que você manteve ao redor... Porque, assim, você foi fazendo isso e produzindo conteúdo. Sim, eu continuo produzindo. Você nunca parou de produzir? Nunca parei, eu produzi hoje o conteúdo. Então, e como que é, assim, sua rotina de produzir conteúdo? Quanto tempo você gasta? O que você acha que Eu descobri o 80-20 do negócio. Isso. Entendeu? Eu lembro que você falou assim uma vez, eu tenho que dar bom dia pra minha esposa e responder minha caixinha. Isso. Eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é tirar uma foto da mão, tela preta, para não perder tempo, abro a caixinha e depois, passo alguns minutos e já começo a responder. Já faço as minhas 10 do dia, 5 do dia, 12 do dia, e depois eu vou pensando no conteúdo de feed, né? Só que... Então, qual que é o seu 80-20? Então, o meu 80-20 é saber os conteúdos que eu preciso fazer. Então, eu já estou numa fase que eu não preciso mais postar qualquer coisa desesperadamente. No início, eu fazia 6 posts por dia, todo dia, durante uns 2 anos. Caramba. Os primeiros 2 anos era assim. Porque eu
Eu queria, assim, cercar por todos os lados possíveis para que não desse erro. Vou postar o máximo. Depois eu fui vendo, eu fui diminuindo o post, vi que o resultado ainda melhorava das vendas e tudo mais. Até porque o meu negócio não é um negócio só de lançamento, né? É lançamento com perpétuo. E foi basicamente isso. Hoje eu sei quais são os conteúdos já que vão ser importantes para que role uma venda. Eu também sei que eu preciso produzir alguns anúncios. Então, poxa, se eu estou colocando 3 mil por dia em tráfego no perpétuo, o meu perfil tá rodando, tá aparecendo pra gente pra caramba. Então, às vezes, um dia que eu pulho o conteúdo, hoje, 5 anos depois, que eu não produzo um feed, por exemplo, eu já não me culpo tanto. Porque eu já sei o que dá resultado. Eu já consigo olhar os números do meu negócio, as métricas. Eu já passei por algum período, lógico, ninguém aqui vai ficar contando só a vitória, né? Já teve algum momento que eu fiquei, sei lá, 2 semanas sem produzir conteúdo. Teve uma época que eu peguei Covid. Teve uma época que eu viajei, fiquei 15 dias fora com a minha esposa, que eu queria dar uma esparecida. E eu vi que mesmo assim, 15 dias sem postar, não era isso que ia fazer eu parar de vender, né? Porque os anúncios estavam gravados e continuavam rodando. E aí você vai tendo a sensibilidade de percebendo qual é o 80-20 da coisa. É fazer anúncio, é produzir bons conteúdos. Não precisa, às vezes, nem ser tanto volume, mas tem que ser pelo menos todo dia no story. No feed já não precisa tanto todo dia. Ou vice-versa. Então, esse olhar, assim, desse negócio do eu militar, eu entendo muito do que é importante para minha audiência, né? E sempre testando coisas novas também. E você está falando muito do Instagram, mas vocês também têm um canal grande no YouTube. Sim. Como que vocês decidem aonde vale a pena colocar energia e como que vocês metrificam, tipo, da onde está vindo mais vendas e tal? Então, na pesquisa com meus clientes, eu já tive mais de 125 mil alunos no curso. E 55% conheceram a gente no YouTube. Se eu não tivesse começado também o YouTube junto com o Instagram, quando eu comecei, talvez eu não tivesse aquela escala toda do início. E aí, nessa época, você fazia o quê? 6 por dia no Instagram, mais... Uns 3 por semana no YouTube. 3 semanas no YouTube. Teve época que eu fiz, sei lá, 30 dias, 1 por dia no YouTube. Dava uns sprints assim. Eu sou um cara que funciona meio assim. Às vezes eu dou um sprint, depois eu dou uma largadinha, depois eu volto, só que eu vou meio que compensando. Mas o YouTube também, eu acertei muito no formato, né, do YouTube, porque eu acho que como todo nicho tem a sazonalidade, né? Então no Eu Militar, por exemplo, no início do ano tem mais procura pelo termo concurso de sargento. Todo mundo começa um cursinho preparatório pro Enem, no início do ano. Então tem aquele período. Então nesse período, aí é 80-20. Eu sei que eu tenho que estar postando muito. Porque as pesquisas lá no Analytics, lá, né, que fala, né, do Google, eu já sei que esse termo é muito mais pesquisado. Já ali de agora junho até agosto, a pesquisa vai lá no chão. Aí o que eu faço? Eu não paro, mas eu também diminuo aquele ritmo frenético. Tira o pé do acelerador. Eu vou tirando o pé do acelerador, mas não deixo de fazer. Então, aí eu tenho um período mais livre para poder, de repente, começar a ler mais, assistir um podcast que eu queria assistir, ou um curso, é a época do ano que eu fico mais tranquilo. Então, eu vou equilibrando as coisas assim, né? Sem muito planejamento, mas as coisas vão caminhando, assim, né? Eu acho que faz parte... Eu já fiz fazer parte da minha rotina. Eu não tenho que parar muito para planejar para fazer um conteúdo. Tipo assim, você fez o teu conteúdo agora do YouTube, né? Pô, tu deve estar olhando o vídeo, já mandou pra galera ver e tal, não sei o quê. Eu passei dessa fase no início, quando eu criei o canal, eu era assim, mandava pra Sueli, mandava pro Matheus, mandava pro Renan. Depois eu ia fazendo por conta própria, eu já via o que funcionava e o que não funcionava. Eu conseguia dar muito mais pitaco do que eles, no que estava certo. Eu sabia o que falava, o que o pessoal comentava. E então foi bem isso. Mas o YouTube foi primordial pro meu negócio, assim. Eu acho que ter um YouTube forte para quem quer estar no digital... Inclusive o Abramo, uma vez trouxe um dado na Craft, lembro que ele falou. Tipo assim, uma das coisas, né, que os grandes players do mercado digital têm em comum é ter um YouTube forte. Os principais ali, que é do Galaxy, né, e tal. Uma das características que tem em comum. Mas você diria que você gasta quanto tempo do seu dia para produzir conteúdo? Posso falar da semana, que fica mais fácil? Pode. Porque tem dia que eu não gravo, aí eu gravo tudo num, posto no outro. Sei lá, eu gasto umas 3 horas por semana para produzir o conteúdo da semana toda. 3 horas por semana só? Sem contar o story que eu já faço, já é tipo escovar o dente, o story. Já é natural, mas o feed e o vídeo do YouTube, postar no Short, no TikTok... 3 horas por semana eu já gravo tudo. E o que você considera boas métricas de engajamento no Instagram? No Instagram, hoje, pra mim... Cara, o que eu olho muito no Instagram, né? Eu olho muito a visualização nos stories ainda, né? Isso é importante. Eu vejo que a galera... Você acha qual que seria uma boa correlação entre número de seguidores e visualizações no Instagram? Você acha que 5%, tem isso? talvez. 5%. Vamos lá, eu tenho 500 mil seguidores, 25 mil é 5%, é isso aí. 25 mil, entre 18 e 25 mil ali, um pouco até, de 3 a 5... 3,5% a 5% é uma métrica que eu olho que, pra mim, pelo menos, né? Eu não conheço outros nichos. É legal. Por exemplo, no negócio do Góis, a métrica é muito mais baixa, ele fatura o dobro do que o Eu Militar
mesmo com... Sim, não tem essa correlação exatamente tem. com faturamento. Porque a idade do público dele é diferente, tudo mais. O meu público é o público do TikTok, o cara não aguenta ficar 1 hora assistindo live. O deles são senhorinhas de 55 a 65 anos. Então elas têm paciência de assistir o CPL 1, 2, 3, entrar na live à noite. A gente viu que no Reclame Aqui do Eu Militar, mas eu vendo mais ticket que o GOS, mas faturo menos, né, por causa do ticket médio. Por exemplo, a gente teve 15 mil visitas ano passado no Reclame Aqui. O GOS teve 65 mil, porque é um público que pesquisa a procedência do curso, né? Que é um público mais preocupado, mais velho. Então, isso já mostra, como eu estou nesses 2 negócios que eu conheço bem de perto, que cada negócio é um negócio. O GOS, por exemplo, fica 2 meses, às vezes 1 mês e meio sem fazer um YouTube, às vezes, mas a gente está distribuindo, às vezes, os vídeos do YouTube dele como tráfego, e ele continua fazendo 8 dígitos no lançamento e tal, porque às vezes o negócio dele já é um negócio mais de converter público frio. Eu acho que tem... E ele não tem tanto engajamento no Instagram, porque eu acredito que a minha mãe, sua mãe, gostam das coisas, dá risada, mas não fica curtindo e compartilhando ali, Sim. muitas vezes. Então o Instagram... Porque eu sempre falo, né, que para você vender muito no Instagram, quem faz você vender muito é quem não compra de você, mas engaja. Sim. Porque ele vai alavancando para aumentar seu alcance e aí você vai trazendo os compradores. Então você manter engajado o público que não compra também é importante, né? Eu sempre olho isso muito no Eu Militar. Então, eu acredito que o público, por exemplo, do GOS não tem muito essa característica de ficar ali engajando, voltando. O cara só vai comprar, depois que ele comprar, acho que ele não volta muito ali para ficar vendo. Ele vai ver o curso dele, vai comprar as milhas dele e vai seguir o caminho dele. Não tem muito essa característica. Já o meu público do Militar já é o oposto, é 17 a 24 anos. Até o comportamento dele nas redes é diferente. Então, até pra galera que tá assistindo, né, cada negócio vai ter... Nem tudo que falam na internet é para todo mundo, né? Cada um vai ter a sua particularidade, cada negócio. Sim. Cara, e você é um cara que fala muito bem, você tem uma eloquência para falar. Você estudou isso de alguma maneira ou é uma parada natural? Então, quando eu era do quartel, eu sempre gostei de emocionar as pessoas. Vou contar um negócio engraçado aqui. Quando eu era novo, tava no ensino médio, eu gostava muito de barzinho, né? Tomar cerveja e tal. Eu lembro que eu ia num bar perto da minha casa, que tinha uma máquina de música, aquela jukebox, lembra? Tu botava uma moeda e tu escolhia as músicas. Eu tinha prazer em colocar uma música emocionante, sei lá, um pagode bem sofrido do Belo, do Sorriso Maroto, e ver os bebum chorando, cantando com a alma, né? Aí eu sabia que a minha avó gostava daquele DVD do Good Times, que ela tomava conta de mim quando eu era pequeno, pra minha mãe sair e tal, trabalhar, meu pai. E minha avó ficava escutando, sei lá, Tina Turner, aquela música... Whitney Houston. Nikita, não tinha música, Stevie Wonder e tal. E aí eu sabia que a coroada gostava. Quando eu via a coroa no bar, eu nem botava pagode, eu já ia no Good Times. Eu gostava de botar e ver. Aí eu apontava assim, pô, tu é novo, mas... Eu gostava de emocionar. Aí quando eu fui pro quartel, eu percebi que quando eu era comandante de um... Eu era adjunto de pelotão no quartel. Eu comandava 38 homens, junto com um tenente. Tinha um tenente acima de mim. Geralmente eu era adjunto ali, que eu já era um sargento mais antigo ali. E eu lembro que eu tinha palavra... Eu tinha que dar motivação pros soldados. Imagina, um cara ganhando R$1.500 tendo que subir pra trocar tiro com o traficante. Soldado. Tu tem que, antes de ir pra favela, reunir, preste atenção, não aperte esse gatilho sem ter certeza do que você vai fazer, não mata o inocente na favela. Então eu tinha que educar e motivar aquela galera. E eu sempre falava umas palavras motivacionais pra galera, e eu sentia aqueles, muito obrigado, caramba, você mudou. E as frases que eu falava, eles ficavam repetindo. Eu tinha um poder de persuasão naquele grupo. Quando apareceu a oportunidade da internet, eu tinha certeza que se eu falasse para mais gente, eu ia cativar mais gente. Tanto que foi o que aconteceu. Tem 1 milhão de seguidores lá no Militar, somando todas as redes. Já vendi mais de 130 mil cursos. Praticamente, sei lá, 70%, sei lá, 50% talvez das vendas vieram de um pitch de vendas meu convencendo. Né? Eu, junto com o Matheus, que desenhamos ali a oferta, o pitch de vendas, então, foi uma coisa que eu treinei no Exército. Eu já tenho essa coisa de gostar de ser o líder, aquele tipo o lance do livro Tribos, né? Você precisa de alguém para liderar, eu quero ser sempre esse cara. Eu gosto de ser o líder, eu gosto de dar as ideias, eu gosto de assumir a responsabilidade. Tipo assim, se der errado, tá bom. Tipo o Romário 94. Tá na minha. Se der ruim, pode me cobrar. Eu gosto dessa parada, não me importa. Assim, eu sei ouvir crítica, eu ouço. Se der ruim, eu vou ouvir, vou pedir mais uma chance e vou tentar fazer melhor depois para recuperar. Então é uma pegada meio minha, assim. Da onde você acha que vem essa mentalidade? Tem a ver com a sua família, o meio... Porque o meio que você tava não era um meio... Sei lá, era um meio... Não vou dizer hostil, mas não era propício para um cara empreender e tal, né? Não, então, o grande lance, eu acho que tiveram algumas coisas que aconteceram na minha vida, mas uma principal, eu estava no Complexo da Penha, encurralado, 4 da manhã, tinha invadido a favela com o exército, estava tomando tiro de traficante do Comando Vermelho. Cada vez que eu atirava revidando,
tava meio que de madrugada para amanhecer, eles estavam dando tiro daquele traçante, né? Que tinha uma luz. Cada vez que eu tirava, o traçante ia diminuindo, que eles estavam vendo onde eu tava. Cada vez o tiro chegava mais perto de mim. E quando eu tava naquela situação, aconteceu uma coisa bizarra, que meu telefone tocou no meu bolso. A Mônica, minha esposa, nunca tinha me ligado. Ela me ligou, atendi. Aconteceu alguma coisa e tal? Ela, não. E ela escutando o barulho do tiro. Tu tá bem? Ela, tô, mas eu sonhei com você e tal. Não, fica aí, fica tranquila. Depois eu te falo. Desliguei o telefone. Sabia que ela tava ouvindo barulho de tiro no fundo. Eu tava assim, foi uma das situações que eu cheguei mais perto da morte. E eu lembro que eu tinha 9 mil reais juntado pro meu casamento. Eu marquei o casamento com a Mônica no dia 2 de setembro. Isso foi no dia 15 de setembro. Eu tinha 9 mil guardado pra casar. Eu ia casar um ano depois, ganhava 4 mil por mês. Eu quase morri, eu prometi a Deus tudo, que se eu saísse dali vivo, eu ia melhorar. E uma coisa, eu não melhorei muitas coisas, outras eu melhorei. A gente faz promessas, tipo ano novo, né? Vou emagrecer, engordei pra caramba. Outras coisas que a gente promete eu não cumpre, infelizmente. Mas outras eu cumpri. Mas uma coisa que eu pensei ali, eu falei, cara, a gente vai morrer, cara. Por eu ter passado essa situação de quase morte, assim, muito mesmo assim, e eu estar lúcido, eu falei, cara, a gente vai morrer. Então, assim, vamos fazer. Eu me meto nas coisas assim, eu falo com qualquer pessoa, eu vou lá no botiquim, lá em Belfort Roxo, onde eu morava, e converso com o Flávio Augusto na Faria Lima, se for preciso. Assim, igual não. Eu me preparo, mas assim, eu não tenho medo. Não, mas com a mesma tranquilidade. Não tenho medo da situação, não. Vambora. Eu sempre lembro assim, quando eu tô num momento difícil da minha vida. Eu já troquei tiro com um traficante do Comando Vermelho. Não tem coisa pior que isso. Então, porra, o resto é moleza. O resto ficou mais fácil. Exato. Cara, você aí falou do Flávio Augusto, vocês fizeram o M&A, e eu queria que você depois de ter feito esse M&A, queria que você falasse para mim assim, qual que é a sua visão de equity dentro do mercado de infoprodutos e como que você pode criar um negócio que tenha valor de mercado? Ótima pergunta. Já refleti muito sobre isso, já gastei muito tempo pensando sobre isso, inclusive dentro do nosso mercado. Eu acredito... Porque é raro, né? É raro, né? Tiveram poucas pessoas que fizeram. 2 delas estão aqui. Sim, né? 2 estão aqui. Mas nós somos a exceção da exceção. Eu acho que a primeira coisa que acontece é que você tem que olhar o que já aconteceu no mercado. Uhum. Eu lembro de um caso engraçado. Saiu uma notícia esses dias de uma velhinha lá de Copacabana que o motorista dela eu vi isso aí. colocou ela no porão e tal, que ela era uma herdeira e tinha 500 milhões de dólares. Aí eu pesquisei do que ela era herdeira. Ela era herdeira da Copag. De baralho. O que é isso, cara? A Copag dá tanto dinheiro assim? Cara, eu pesquisei, eu achei todas as notícias de aporte que a Copag recebeu, quem comprou a Copag, uma empresa do exterior. Assim, eu sou um cara que eu sei fazer pesquisa bem feita. Eu vou lá e pesquiso. Então, você pesquisa tudo que já aconteceu no mercado de M&A, você vai ter uma noção. Então, para quem... Até uma dica, acompanhar o Brasil Journal, né? Valor Econômico. São alguns sites aí que... Exame, aquele Pipeline, né? Tem alguns sites que saem essas notícias, eu já acompanho desde 2020. Então, eu sempre... O que já aconteceu de M&A no mercado? Por exemplo, em 2019, quando eu estava começando o militar, eu já tinha acabado de acontecer um aporte da Axon, que é um fundo private equity, no Estratégia Concurso de 100 milhões. Pô, se está rolando 100 milhões no nicho de concurso, já é para ficar de olho. Em 2012, o Grupo Abril Educação comprou o Alphacom, que é um outro curso preparatório para concurso militar, lá em 2012. Quer dizer, já teve... Ou seja... Esses 2 exemplos. Depois o BTG comprou a participação minoritária no Gran Cursos. Uhum. Quer dizer, isso vai mostrando que esse mercado, ele tem liquidez. Eu vou dar outro exemplo agora do Guás. Ninguém nunca comprou uma empresa de educação que ensina milha no mercado. Isso é bom para você até ter clareza. Ah, não, eu quero ser o Steve Jobs da parada. Eu vou ser a primeira. Vai e vença. Agora, cara, como não teve, é difícil que vai rolar uma... Nunca teve no meu nicho, eu não quero comprar essa briga. Joga o jogo do lucro. Que é o quê? Você ter um bom prolabore, pagar bem seus funcionários, ter tempo para poder ficar com a família no final de semana e no final do ano você tirar uma boa margem. Que no nosso mercado gira de 25% a 40%, uma boa margem de lucro, dependendo do tamanho do negócio. Então, olhar para o que já teve equity. Na verdade, né, até o Flávio fala isso, outras pessoas também falam, tudo tem equity, mas nem tudo tem liquidez. Né? Esse estúdio aqui, ele tem equity. Se você somar o preço de todas as câmeras, esse copo, esse sofá... Tudo ele tem um equity, ele vale alguma coisa. Agora, será que alguém compraria? Uhum. E será que compraria pelo valor que você quer? Que você está disposto? E outra coisa, assim, você tem que estar disposto também. Pô, se você é um investidor, se você tem 1 milhão e coloca 1 milhão na empresa de alguém, você vai querer resultado, vai cobrar resultado. Você é um cara que fez isso, você cobra resultado das empresas que você comprou. Você está disposto a ter um sócio financeiro que vai colocar um dinheiro e vai te cobrar e tal? Também é uma decisão. Então tem toda essa coisa. Mas o lance do equity é esse. A gente vê no nosso mercado, por exemplo, o Ravi Carneiro.
Eu vou dar um exemplo do mercado de concurso, que é mais interessante. Vamos lá. O Estratégia, o Gran, eles faturam ali, isso aqui é notícia que já saiu, sei lá, centenas de milhões, né, de reais. Até nas notícias do Brasil Journal, né, que saíram deles, falava mais ou menos isso. Tem na internet se pesquisar. O tráfego está cada vez mais caro. Esses caras devem investir muito tráfego para faturar isso tudo. Tem que ter um site com muita visita, muitos produtos. Poxa, o Gran deve ter, sei lá, 50 mil produtos na assinatura principal. O Estratégia é a mesma coisa, se você for ver dentro do site. Cara, será que você, para sair de 10 milhões para centenas de milhões, você não tem que ter capital também? Uhum. Tu não vai fazer um lançamento de 100 milhões de uma vez, é muito difícil. É uma vaca roxa no mercado. Então, esse olhar, né, olhar essas empresas e ver o que é possível, né, ter essa acessibilidade, né, do tamanho que elas estão, você vai entender qual é o jogo. Então, o que por exemplo, o Ravi Carneiro fez? Ele não tinha uma marca, eu acredito que ele não faturava 100 milhões quando ele teve a ideia de comprar vários especialistas. Inclusive, você foi um que foi adquirido, né? Duas meninas, né? As gêmeas, três. Três meninas, mas 2 projetos. 2 projetos. E a Lília. Ele com certeza olhou, cara, na minha estratégia que eu tomei junto com o fundo lá, que é o General Atlantic, eu acho que é melhor, em vez da gente criar uma marca Ravi para fazer 100, 200 milhões de faturamento, se a gente comprar todos, sei lá, 70% dos players desse mercado, vai ser mais fácil. Então, por exemplo, no mercado de concurso hoje, eu olho assim, se você quer chegar num grande porte para competir com grande estratégia, que começaram em 2011. Hoje o visita orgânica do site deles é gigantesca, porque SEO demora tempo, eles já estão há quanto tempo com o site? Criar marca, ter aprovado pra caramba nos concursos, vídeo de depoimento, confiança do público, demora, não é uma coisa que se constrói durante o dia. Agora, o que é mais fácil? Você querer criar uma marca e chegar até eles, ou você pegar 20 negócios que faturam 10 milhões, criar uma tese e juntar todo mundo? Eu acho que é mais fácil. A Hotmart fez isso com o mercado todo, ela criou uma solução que todo mundo precisa. As outras empresas também tipo a Hotmart também fizeram. Então tem esse olhar do que acontece, do que teve liquidez. Por exemplo, curso de inglês tem muita demanda sempre. Já teve a Wizard, que foi comprada por 2 bilhões por um fundo inglês. Caramba, então esse mercado tem M&A. A própria Wisep já recebeu aporte do Quineia, da família Martins, do próprio comprada Carlos pela Wizard. Abril, né? Já foi comprada pela Abril Educação. Então, tá vendo? Esse mercado já tem esse tipo de coisa. Então, se você quer ter equity no negócio, eu acho que tem essa decisão, né? Depende muito do nicho. Depende do mercado, do teu mercado, se já rolou, para você ter um benchmark do quanto custa, do que é possível. Tem o macro. Por exemplo, está num momento horrível para qualquer coisa de investimento em bolsa, M&A. Está um pouco melhor para renda fixa. Por quê? O mundo está estranho, o juro lá fora está alto, o daqui agora já parou de diminuir o ritmo, né? Foi para 0,25 até ontem. Então, os astros têm que se alinhar para acontecer. Eu acho que o legal é o seguinte, se o seu negócio for bom, der resultado e tiver uma tese, e você está mandando bem, naturalmente vai aparecer. Você ficar só pensando nisso, pode acabar atrapalhando o seu negócio. Pode acabar atrapalhando. O foco tem que ser na última linha. Se o teu negócio está crescendo e tem uma margem acima de 30%, e se o teu Pode mercado... ficar tranquilo que o M&A vai vir. Se o teu mercado já aconteceu o M&A e tem liquidez, o mercado que tem liquidez, vai aparecer, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que essa é a minha visão, assim, do mercado. Fora isso, é olhar mesmo pro lucro, ter um bom prolabore, escolher o jogo que você quer jogar. É home office, é presencial, quer estar todo dia, quer uma equipe mais enxuta. Não, quero criar processo, empresa. Acho que é uma coisa que o empreendedor ele tem que parar, refletir. É uma decisão que não é bom tomar sozinho. Chama a Craft, entra lá com o Vinhas e a galera que tem lá, que é muito boa. Sempre tem essas reflexões lá no grupo, né? Total. E a gente consegue chegar a algumas conclusões, pelo menos ajudar. Boa. Cara, uma coisa que diferencia você, para você ter chegado nesse resultado, com certeza, é a sua capacidade de tomar decisões. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre esse lance de home office, presencial. Você falou que você colocou a galera no presencial, já teve outras empresas que você decidiu estar no home office. Como que você decide se você coloca a galera no presencial e no home office? Porque eu tenho uma impressão que está muito difícil a galera querer trabalhar no presencial hoje. Bom, eu já trabalhei nos 2 modelos, então posso falar bem, né? Uhum. Primeiro eu olho, cara, o que vai ser melhor para mim e para os meus sócios? Para a tomada de decisão, primeira coisa. Uhum. Agora vamos olhar para a galera, como é que a galera vai compor isso, né? Então primeiro eu penso assim, poxa, eu vou montar uma puta estrutura, vou alugar sala comercial, pagar aluguel, luz, IPTU, um monte de internet de garantia ali se uma ficar ruim, às vezes tem que ter um gerador se você faz o lançamento no escritório, porque se cair no meio de um lançamento ferrou.
toda uma estrutura, gente pra caramba. Aí, poxa, se a pessoa vai todo dia, tem que contratar CLT. Claro. Né? Que aí é muito mais caro. Todas essas decisões, beleza. Assumir esse risco, assumir esse custo. Agora, vamos lá. Eu vou querer todo dia acordar, ir pro escritório e sair, ser o primeiro a chegar, pelo menos. Pelo menos ser o primeiro a chegar. Porque assim, se for para eu ir pro escritório todo dia, para eu chegar às 11 da manhã com roupa de academia, e a galera já tá ali trabalhando e tal, pô, é a sua empresa, você faz o que você quiser? É. Mas pega mal. Por que eu falo que pega mal? Porque eu fui do exército, cara. O exército, ele existe há 200 e poucos anos e ele dá muito certo. Ele tá aí até hoje, as coisas funcionam muito bem lá. Né? Tem os seus problemas, o exército? Claro que tem. Mas, por exemplo, uma coisa que era certa, o líder tem que chegar antes do liderado. Você tem saco para fiscalizar? Você tem saco para fiscalizar? Porque cobrar é assim, vamos lá, pagar a demanda é mole. Faz isso, posiciona essa câmera aqui, ó, instala esse microfone. Agora, vira aqui e vê se tá pronto. Se tá funcionando o microfone. Ou você deixa para na hora que você vai usar, ver se tá ruim ou bom. Você tem esse saco? Você é assim? Então, primeiro você entender quem é você. Se você é o tomador de decisão do negócio, você tem que ter esse olhar também crítico. Beleza, você decidiu como é que vai ser a sua rotina. Agora, a outra questão é o custo. A sua empresa aguenta? Eu acho o mercado digital muito volátil, cara. Sendo bem sincero. Para a maioria das pessoas é, né? Então, cara, às vezes tu abre uma captação, se tu vive de lançamento, ali de tal dobro, tu vai fazer o quê? E tu tá com aquele custo todo, de um monte de gente. Eu acho que no digital, não é para todo mundo, tá? Tem a galera que tá lá no top 10, que tem que jogar um jogo, tem a galera que é só vende afiliado, não leva a parada profissional, e tem o meio ali do funil, que é a maioria das pessoas, né? Você tem que ter uma empresa, mas não ficar pensando que tem uma empresa. Vou te explicar como. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter gente, mas você não pode ficar viajando na maionese que você está vendendo um negócio que tem um LTV infinito, que você vai ter muita previsibilidade, que você consegue tirar muito dinheiro daquele cliente. O LTV no mercado de educação é muito baixo, exceto o nicho de medicina, por exemplo, residência médica, os masterminds, que são os tickets mais altos, né, de quem paga a mentoria, que aí tu tá cobrando, tu tá vendendo para um empresário. E a galera fica anos também. Eu tô há 5 anos pagando 100 mil lá na Craft, pelo menos. Então, fora que eu já trouxe 2 sócios e tal, já indiquei outras pessoas, então é um negócio diferente. Um insight que eu tiro ali, eu pago isso tranquilamente. E é bom estar também no ambiente com outros empreendedores. Então, montar uma empresa e você ficar achando que, às vezes, muitas vezes, não, eu tenho um sonho. Eu já tive isso. Eu quero ter aquele escritório que tem uma vista e vai estar todo mundo, vai chegar lá, vai estar todo mundo concentrado no computador e eu vou andar no corredor como chefe, olhando, motivando as pessoas. É o que o filme te vende, Hollywood, né? Uhum. Quando tu vê um escritório, né? Cara, mas no digital você corre muito risco dependendo do seu modelo de negócio. Eu acho que para a maioria das pessoas, criar muita estrutura é muito perigoso, porque as coisas mudam muito rápido. E você não fica flexível. Exato. Cara, se você já fez alguma grana legal na sua pessoa física, você está no negócio digital, já fatura 3, 4 milhões, lucra 1.800, 2, a margem de 40%, 50%, consegue tirar pelo menos metade desse lucro pro bolso. Já comprou, tu já mora no imóvel que você quer morar pros próximos 10 anos? Ou você já tem investido um dinheiro que te rende maior do que o aluguel do imóvel que você mora? Você já tem um carro que você quer? Você já consegue pagar a escola do teu filho, plano de saúde? Tá com um apetitezinho para dar um risco a mais? Porque também se você cresce mais estrutura, você também tem capacidade de crescer mais. Muito mais. Às vezes dobrar, triplicar de um ano para o outro. Né? Dependendo do que você vai fazer. É uma decisão muito mais filosófica e financeira, não só financeira. Né? Então você tem que entender como é que tá a tua vida, o seu apetite a risco, quem é você, como é que tá teu negócio, quantos sócios você tem. E o que você decidiu por você? Eu decidi por mim, assim, a minha questão é um pouco peculiar, porque como eu vendi um negócio, eu sempre tive uma meta já de que eu não vou ficar ali para sempre, né? Uhum. Então, meio que você garante que o negócio vai ser vendido, você vai receber um capital ali no final daquela negociação. Claro, claro. Né? Mas, por exemplo, lá no GOS, lá com o Rafa tinha muito essa parada. Eu vim do Exército. O Rafa veio trabalhando na American Airlines, trabalhou na Odebrecht e na Prudential, vendendo. Porra, a Prudential é o melhor produto do mundo. Tu pode oferecer o que tu quiser, tu só entrega se a pessoa morrer. Tu pode falar que tu vai dar um barco pra ela. As pessoas vão entregar quando vai morrer. Então, são empresas que têm LTV alto, pô, American Airlines. Empresas que têm muito investimento de governo. Uhum. Tem capital aberto na bolsa. É outro negócio. Então, ele via lá na Odebrecht. A Odebrecht, não vou nem falar como é que ela se sustentava, né? Mas essas empresas, cara, elas têm muito capital. Elas têm muita previsibilidade. Negocia com o banco, negocia com o governo, negocia com o governador, com o prefeito, presidente.
Então ele tinha aquele olhar de sei lá, passar no escritório, ver todo mundo, todos os processos, um puta RH, né? Plano de carreira. Como é que você vai ter um plano de carreira que se ali de dobrar mês que vem você já fica em dúvida se você demite, diminui o ritmo, porque tu não sabe. Porque tu vai ficando inseguro também, né? Se você. Falando, para quem não tem um negócio de LTV alto, que não é a maioria. Porque o mercado de educação, por característica, ele tem um LTV baixo. Tanto que você que fez faculdade, né? Você sabe que quando você chegou no quarto período ali, já estava metade da sala, né? Pelo menos. A outra metade já tinha ido embora. Isso é só um exemplo de como o LTV é baixo. Então, o Rafa tinha muito essa parada. Eu conversei muito com ele, falei, cara, vamos fazer a parada no meio termo. Nem tão esse negócio todo que você imaginava, mas também nem tão enxuto. Vamos fazer um meio termo que aí você consegue tirar uma grana para pessoa física e tal, dar uma organizada nas coisas. Também vai ficar um caixa na empresa, vai agradar o investidor. Então foi uma decisão que a gente tomou junto. E hoje, se você perguntar para ele, fala, pô, cara, eu acho que é melhor mesmo nesse Ele modelo. acha melhor. É mais seguro. Mas vocês... Demorou um ano para ele Vocês mudar de estão opinião. híbridos ou é 100% home office? Então, qual é o modelo que eu gosto hoje? Eu gosto muito do modelo dos diretores presenciais, os tomadores de decisão presenciais. Se tiver alguém que é líder de alguma área, que você está precisando dar uma atenção maior, coloca ele uma semana ali do mês para ir com você, até você achar que as coisas estão alinhadas. E a galera home office. Eu gosto dos líderes presenciais, porque quem é o tomador de negócio, tomador de decisão do negócio, eu acho que você tem que estar junto, você tem que almoçar, você tem que conhecer o cara. Entendeu? Eu não posso achar que eu vou, por exemplo, no meu caso, né? Eu vou vender minha empresa, vou assumir um risco para daqui a 5 anos, mas, pô, eu sou solteiro, minha família tem grana, eu já tenho um imóvel, e o meu sócio precisa de dinheiro agora, ele precisa tirar lucro. Às vezes ele ainda não tem o próprio imóvel, ele vem de uma origem diferente da sua, né? Não tem tanta grana, precisa... tem, às vezes, uma mãe que precisa de ajuda, que também é o meu caso, por exemplo. Então, cara, tem essas coisas assim que você tem que decidir. Você tem fôlego para aguentar... vou crescer desesperadamente, vou pegar tudo que daria de lucro e reinvestir em gente, em produto, em contratação, e lá na frente, quando isso aqui estiver gigante, eu vendo. Então, eu acho que é basicamente isso. Esse é o olhar. E no militar, como que vocês fazem? A gente faz igual lá na Mesma Range. coisa. Só os sócios vão para o escritório, né? A única coisa que a gente tem presencial é um estúdio de gravação, porque tem professores que não têm... A maioria hoje dos professores de curso preparatório, eles têm estúdio em casa. Mas quando aparece um ou outro que não tem, ou está com um problema no equipamento, a gente mantém um mínimo ali de um estúdio para ele poder ir lá gravar e conseguir cumprir ali a aula dele. Mas fora isso, tudo a gente toca home office. Perde eficiência, porque eu já fui presencial isso aí. Perde um pouco. Perde velocidade? Perde um pouco. Mas se você for botar na balança todo o custo que eu teria de todo mundo presencial, pagando vale alimentação para todo mundo, passagem, todo aquele pacote que vem ali, né? De luz pra caramba, todos os ares condicionados ligados, café. Eu lembro que teve uma época, até a Suelen sabe, né? A gente pagava, sei lá, 6 mil por mês de cápsula de café, pô. Não, vou botar na Expresso pra cá. Não, é legal. Só que quando tem um lançamento ruim, um momento ruim, você já começa a ficar em dúvida, porque, cara, é muita gente, é muita responsabilidade. Muita cápsula de café, né, cara? É muita cápsula de café. A família das pessoas tá pagando salário, a galera conta com aquilo. É melhor o cortar do que ter que demitir alguém. Sim, claro. Então, pô, eu acho que eu acho que o mercado digital, ele tem essa característica de não ser uma coisa muito... com tanta previsibilidade, né? As renovações são baixas de que tem assinatura. Tem um caso ou outro de alguém que tem 40%, 50% de renovação. Sim. Então, eu acho que, por esse motivo, eu acho que você tem que ter uma equipe enxuta. E a questão de desenvolver os caras, desenvolver a galera que é júnior, como que você enxerga isso? Porque o cara que é júnior, ele tende a se desenvolver muito menos fora do ambiente presencial. Tá. Conselho que eu dou, se o teu negócio é pequeno que eu falo assim, você fatura de 1 a 5 milhões. Tá pequeno aí. Já é um negócio legal pra caramba, mas... No digital, né? Cara... Você já trabalhou em algum lugar, igual o Rafa. A maioria da galera que era boa, que trabalhava com o Rafa, já trabalhou com ele, já sabia que é boa. Você tem alguma história. Cara, traz uma pessoa para ser sócia sua. Pega alguém que era bom, você trabalhava e tá insatisfeito. Hoje em dia tá todo mundo insatisfeito, cara. Todo mundo quer mudar toda hora as coisas. Conversa, traz. Cara, todo mundo que eu trouxe, eu sabia que ia ser bom. Os meus sócios, eles já trabalharam comigo antes. A gente foi estagiário no Ministério Público quando era adolescente. O Andros, que é meu sócio, a gente trabalhou 6 anos no Exército junto. Eu sabia que ele era um cara chato de processo, gostava de fazer planilha, sei o quê, eu não sou esse cara. Minha parada é mais criativa, mais olhar os números, eu gosto da parte mais matemática, criativa. Então, quando eu trouxe ele, eu sabia que ele ia mandar bem. Eu não tinha tanta grana pra... Eu sabia que ele era bom, que ele ia mandar bem.
e que eu não tinha dinheiro para pagar ele, então dá uma porcentagem. Então ele entrou com uma porcentagem ali na época. Então, quando você está nesse porte de 1 a 5 milhões, você não vai contratar ninguém sênior, porque é caro, não vai fazer muito sentido. Então, tenta ter um sócio, pelo menos, que aí você divide o trabalho, vocês vão crescer juntos, né? Por exemplo, o Matheus, aqui é um exemplo. O Matheus entrou lá na empresa, ele ganhava, sei lá, 3 mil por mês, tal, foi se desenvolvendo, foi andando com a gente, depois ele voou, explodiu, né? Então... Que entrou lá ganhando 3 mil por mês, agora ele só fica te zoando. Só fica aqui me zoando, né? Então, por exemplo, tem outras pessoas também que a gente desenvolveu, pagou curso, treinamento. É um esforço que você tem que fazer porque o teu negócio é pequeno. Por exemplo, você vai contratar um cara do time comercial, vai contratar um gerente comercial. Esse cara vai ganhar 20 mil de salário, se ele mandar bem, ele vai querer 10 de bônus. Vai ganhar uns 30 pau. Um cara de mercado. Isso custa na CLT, um cara que ganha 30? 700k. 700 mil. Se o teu negócio fatura 5, tem 40% de lucro, ele lucra 2. Você vai dar 35% do seu lucro pro cara. Não, porque depois esse negócio... mas esse negócio vai crescer se o time comercial vai. Você vai ter fôlego, porque contratar um time comercial e ele começar a ter estrutura e dar resultado, esse cara não vai vir sozinho, ele vai querer alguém abaixo dele para ajudar, ele vai trazer alguém com ele, vai contratar todo mundo que não tinha de comercial, que vai ser mais 2, 3 mil por mês mais bônus. Quer dizer, esse pacote vai pelo menos de 700 para 1.100. Aí vai comer o seu lucro por um tempo, porque até aquele time dar certo, engajar. Comercial tem muita rotatividade, por exemplo. A galera sai, desiste, fica tomando não pra caramba, chato pra cacete. Ficar ligando pros outros também, incomodando. Pô, a nova geração não quer muito essa parada, né? É difícil tu encontrar alguém que tenha essa força de vontade. Tem que ficar ali em cima vendendo muito sonho pra galera. Né? Eu não curto isso, eu gosto de mandar real. Ninguém vai ficar rico sendo vendedor de curso online, galera. É difícil. Tô até queimando aqui os vendedores de evento. Tu vai ganhar bem. Tu vai ganhar 7 mil se tu for muito bom vendedor, 10 mil se tu for um gerente de vendas muito bom. Mas mais que isso, tu não vai ganhar. Né? Se alguém tá falando... Se alguém tá te pagando mais de 10 mil, quando cair a ficha dela, ela olhar os números, ela vai cortar. Dependendo do tamanho do teu negócio. Então, mas, aproveita e fala um pouco dessa parada do comercial. Como que você enxerga a importância do departamento comercial dentro do mercado digital? Cara, no mercado digital, o mais importante é tráfego, copy e conteúdo. Ponto. O comercial só existe se existir tráfego, copy e conteúdo. Se a máquina de tráfego, copy e conteúdo gera lead pro comercial, ele vai funcionar muito bem. Eu vejo a galera meio que indo mal no lançamento e achando que agora é a solução comercial. Uhum. Você tem que estar bem no lançamento e aí sim trazer um comercial. Ah, não, o meu lançamento tá indo mal, agora eu vou botar uma galera no comercial. É mais gente, mais dor de cabeça. Outra coisa, se você é dono do... O comercial ele funciona o seguinte. O sócio tem que aprender, ou o dono do negócio, para ele ensinar. Porque senão ele fica mal... Se ele contrata alguém de mercado, ele fica na mão desse cara. Então, e como eu falei, muitas vezes o cara não tem nem porte ainda na empresa para contratar esse cara, porque é caro e tudo mais. Então, primeiro, copy, tráfego, conteúdo, depois comercial, e vai crescendo comercial aos poucos. Né? É difícil, você tem que liderar. O comercial, a parte da semana mais importante mesmo, é você liderando, motivando o cara, pô. O cara que pega ônibus, tá cansado, chega lá, ou mora numa casa humilde, cheia de barulho, ele tá ali vendendo no home office, na casa dele. Você tem que fazer um trabalho de motivação e treinamento o tempo todo. Você vai parar de fazer a coisa principal, que te trouxe até aqui, para poder fazer isso? É uma decisão. Uhum. Aí você vai deixar de outro lado. Ou não, você tem estrutura para deixar de lado? Tem um sócio que tocaria ali a sua parte? Beleza, vai lá e aprende. Ah, não, eu tenho um capital para trazer um diretor comercial de fora. Tô num porte legal, fiz caixa, não distribuí tanto dividendo nos últimos anos, fiz um caixa legal. Contrata, então, que vai ser melhor. Mas entenda, vai comer uma parte do teu lucro, vai demorar a dar resultado, você tem que ter paciência e estômago para aguentar isso. Eu acho que é isso que a galera peca. Eu vejo que a galera tá indo mal do lançamento e muda pro digital. Ou não, agora eu vou vender high ticket. Cara, uma hora vai começar a degringolar o negócio. Não tem jeito. Não é infinita para... Você tem que organizar todas as áreas. Ah, beleza, vendi o high ticket, tava mal no lançamento, vendi o high ticket. Pronto, salvamos a pátria. É porque tinha uma demanda reprimida. Depois você tem que voltar a criar demanda para esse high ticket pro outro. Como é que cria demanda? Copy, tráfego e conteúdo. No mercado digital é assim. Boa. Caião, e você já é um cara que tem muita experiência. Você tem essa característica de você saber ler bem as pessoas, tá? Você falou, pô, eu percebi que o Andrews ia mandar bem naquilo, tal, trouxe ele. Me conta como está sendo a experiência que vocês têm com a Ranger Next e qual que é a ideia dessa mentoria? Tá, como é que veio a ideia, né? Bom, eu tô lá com o Rafa, lá na Ranger, né? A gente lançou o GOS, que é o maior especialista de milhas do Brasil. A gente lançou, durante o início do ano, outras pessoas, né? Acabou que a parceria não deu certo. E a gente tomou a decisão, cara, vamos investir na nossa imagem e na nossa mentoria. Né? Então,
a gente tá olhando pequenos negócios ali, tem até alguns negócios grandes, mas a maioria, negócio de 500 mil a 2 milhões, 3 milhões ano. E a gente consegue trazer a CAC zero potenciais clientes para a agência. Porque quando você está passando tempo com a pessoa, primeiro, dá para você conhecer um pouco dela, de como ela se comporta, porque às vezes a pessoa chega na mentoria, como a mentoria é todos os dias, e cada dia é um, né, que participa, quando o cara tá vindo num lançamento ruim, ele chega de um jeito, você vê como é que o cara tá numa crise. Depois, quando vai bem, você vê como é que ele reage, né? Como é que ele toma a decisão de distribuição de lucro na empresa dele. Você vai olhando, bom, então a gente está fazendo meio que um laboratório pago para que em algum momento a gente escolha alguém, caso também a pessoa tiver interesse, de ser lançada pela agência. Então a gente está trazendo a CAC zero aí, potenciais clientes aí para a agência, em mercados que a gente já acredita que tem potencial. Então a galera vai entrando, a gente também, além de aprender com o pessoal, que lógico, apesar da gente ter muito resultado, a galera também tem, então a gente também aprende. Sempre tem uma troca. Lógico, o conhecimento está disperso no universo, né? A gente só tem que juntar as pessoas ali para aprender. Então a gente aprende, a gente conhece número, a gente vê o termômetro do mercado, como é que está em cada nicho, e se aparecer uma oportunidade bacana para a gente vai ali abordar a pessoa e trazer para tentar lançar, fazer uma parceria, que é o trabalho da agência, né? Cuidar de um especialista, cuidar de um negócio, fazer os lançamentos, fazer gestão financeira, fazer gestão de tráfego, entregar todos esses serviços aí para que o negócio tome uma potência. E qual que é o conselho que você dá para alguém que está começando hoje no digital? Que é um cenário muito diferente quando você começou há 5, 6 anos atrás. Cara, hoje, seja ousado. Você vai ter que se expor mais, você vai ter que aparecer mais. A gente gosta muito das 48 leis do poder, né? Você vai ter que ter um pouquinho de estômago, se você não tem nome no mercado e tal, como é que diz a lei, né? Apareça a qualquer custo. Chame atenção. Chama atenção a qualquer custo. Então você vai ter que ter um pouco disso, você tem que aparecer. Lógico, né? Se for um advogado, um médico, mas estou falando no geral, você tem que aparecer. Mas mesmo se for advogado ou médico, você tem que dar um jeito de chamar atenção. Tem o Ítalo Marcília, que é um cara que chama atenção pra caramba, né? Tem que se posicionar. Paulo Musi, né? Paulo Musi. Você tem que escolher um lado, às vezes político. Não dá para ficar em cima do muro. Você tem que escolher se você é o cara mais conservador, mais progressista. Você tem que escolher. Se você ficar em cima do muro, se você não ofender ninguém até meio-dia no seu conteúdo, você não está fazendo o conteúdo certo. E quando eu falo ofender, não é ofender a pessoa no sentido de você fazer o cara... Pô! Tem que causar um sentimento. Causar uma emoção e ir lá... eu não concordo com você. Ou, é isso mesmo, vamos pra cima deles. Um ou outro você tem que causar. Né? Por que entrar pra ficar morno? Veja bem. Eu gosto do livro do Russell Brunson, que ele fala uma parada seguinte. Você não pode ser um louco e nem um mainstream. Tipo assim, você não pode falar assim... coma chocolate todos os dias no café da manhã e fique deitado e fique sarado, é o louco. E você também não pode fazer um conteúdo assim. Então, pessoal, corta o carbo, conta as calorias, faz exercício físico e emagreça. Que é o que todo mundo fala e nem um louco. Você tem que encontrar ali o meio termo. Tipo assim, usando o exemplo do nicho de emagrecimento, é tipo assim, coma seu churrasco no final de semana, tome sua cervejinha e ainda assim consiga emagrecer 10 quilos em 6 meses. Chama atenção, é meio controverso, mas é possível. Com uma estratégia certa de alimentar. Então, tenta adaptar isso sempre botando nisso. Se você tá ali botando aqueles carrosséis do Canva, todos lindos, 3 dicas. Acabou 3 dicas, cara. Acabou os 5 fatores. Acabou o Canvas. Acabou o Canvas. Rios, outra coisa, pelo amor de Deus, Rios. Usa agora, cara, reagir à notícia. Tu pega a notícia, assiste no celular, tá passando aqui em cima, né, no corte, no CapCut lá. Tu vai lá e reage, eu acho isso aqui uma merda, eu acho isso aqui muito bom, eu indico isso aqui eu sou contra. Você tem que ou você é polícia... Ou você é contra ou a favor. Ou você é polícia ou você é bandido, meu amigo. Não tem mais essa hoje em dia. Senão, a disputa por atenção é muito grande, cara. É o tempo todo anúncio. Anúncio. Coisa interessante, meme. A gente troca meme o dia todo, né? Lá no Instagram. Meu amigo, se você não for uma vaca roxa, que é um livro do Seth Godin, que eu indico também, pra você ler. Se você não for uma vaca roxa, você vai ficar esquecido, cara. Né? E tente ser o máximo nichado possível. Eu comecei falando de concurso militar, e eu tenho convicção, velho. Se eu quiser hoje me tornar político, por exemplo, com a audiência que eu tenho hoje militar, com um ajuste ou outro na comunicação, eu consigo me eleger deputado estadual. Sei lá. Eu falo isso tranquilo, porque eu já tenho um público, eu já tenho uma audiência, eu tenho uma reciprocidade. Se eu quiser agora vender marketing digital, eu vendo. Eu vou fazer um bom dinheiro. Eu não vou fazer igual eu militar, que foi
não vou vender igual eu faço com o concurso público, que foi o tema central. Mas tem alguma base ali que já me segue há mais tempo, não tem mais idade para concurso, desinteressou. Se eu falar, você que já estourou a idade do concurso, faça esse curso aqui de tráfego. Eu venderia, pô. Porque eu investi na minha imagem lá naquele nicho, naquele mercado. Então, hoje é difícil eu ir em algum lugar do Brasil e ter um jovem de 17 a 24 anos que não me pare na rua, pelo menos fique me olhando estranho, eu me cumprimente, eu sei, a gente sente, né, quando a pessoa tá te reconhecendo. Então, produza conteúdo até você ir no shopping da sua cidade e de ponta a ponta dele e pelo menos não ter a possibilidade de alguém não te parar e te falar, pô, cara, pelo menos assim, ó, tu não é da internet? Pelo menos isso a pessoa tem que falar de você. Aí você vai entender que o trabalho tá sendo bem feito ali para você se destacar. Boa. Caio, e tem uma parada também que eu gosto muito de vocês, é que vocês são muito ligados na leitura. Vocês têm até um grupo ali no Eu Militar que vocês trocam, que vocês estão lendo e Ontem tal. mesmo eu mandei umas páginas pra Sueli, do livro que eu tô lendo. Então, faz aí um top 3 indicações de livros para empreendedores. Para empreendedores? Empreendedores, né? Tem um livro muito bom que são as... Caramba, como é que é, Matheus, o do Michael Porter? Entendendo o Michael Porter, acho que é da Margaret alguma coisa. É uma mulher que escreveu sobre é um livro azul com as letras amarelas. Entendendo o Michael Porter, ele fala ali das 5 forças de Porter, para você entender mercado, para você olhar o mercado digital e entender como que ele está enquadrado no cenário mais macro, assim, né? Foi um livro que me ensinou um pouco sobre competitividade, você olhar o seu concorrente e saber se diferenciar, fugir do oceano vermelho, né? Ali tem essas características. Então, brigar por preço. Esse livro dá uns insights, assim, muito legais. Eu li lá no início da minha jornada empreendedora. Outro livro muito bom que eu li para quem quer empreender no digital, né? Poxa, acho que a trilogia do Russell assim, vai te dar base. Que agora tem até em português pela H1, né? Tem lá na editora do Ícaro, tem. Segredos do Tráfego. Isso, Segredo do Expert. Tráfego, segredos.com. Segredos.com. Né? Tem lá na H1, né? Então, a trilogia do Russell, o Entendendo o Michael Porter... Deixa eu lembrar mais um que eu li aqui. Pô, Dobre Seus Lucros. Isso que eu ia falar, acho que você... Dobre Seus Lucros é um livro que eu e o Matheus estamos sempre consultando. Renegociar dívida, renegociar com fornecedor. A gente tem uma rotina bacana, até para quem é empreendedor. Todo dia 10, TRE mensal do mês anterior para você analisar. Vai lá na linha. Despesa administrativa, despesa comercial, despesa com pessoal. Compara com o ano anterior. Bote uma rotina no seu financeiro. Todo mês, até dia 10, tem que ter um DRE mensal do mês anterior para você olhar como foi o resultado, se acompanhar. No mínimo. No mínimo. Porque quando tiver uma mudança drástica ali no DRE, você vai olhar. Toda vez que o meu diretor financeiro me manda DRE, eu tenho uma anomalia, eu percebo e geralmente tem. Tá errado alguma coisa. Quando tem alguma anomalia. Tal coisa aqui não tá legal. A gente vai olhar, realmente, isso aqui não foi, isso aqui foi. Então, pelo menos saiba fazer uma conta de padeiro ali do teu negócio lendo um DRE. Até falei isso aqui antes a gente estava conversando aqui antes do podcast. Pelo menos para você não ser enganado, para você não se enganar, achar que teu negócio está voando. Fiz 7 dígitos, beleza, botou 600 mil em tráfego, pagou 15% de imposto, pagou 200 mil de time, sobrou 80 mil, agora tem que botar lançamento no próximo. Não tem nem caixa para fazer isso. Não adianta nada. Não adianta nada. Entenda a diferença do que é lucro, o que é caixa. Entenda se a tributação do seu negócio pode ter uma estrutura melhor. Não é burlar a Receita Federal, é só melhorar. Claro, ali, claro. Né? Olhe o seu time, veja a performance, tenta achar gente boa. Então são coisas que a gente vai praticando no dia a dia. Assim, eu sou um empresário de negócios médios ali, né, do digital. Tenho muito a aprender, muito novo, só tem 6 anos que eu estou nesse jogo. Mas eu tento... São algumas práticas que eu tenho, eu acho que eu tenho muita coisa a melhorar ainda, mas são algumas práticas que pelo menos me ajudam muito. Acho que é legal ter compartilhado. Tá voando baixo. Pô, É Caio, isso. obrigado por você Cara, ter vindo aí. Obrigado demais. Tamo junto. Gente, ó, segue o Caio no Instagram, @CaioVidaReal. Se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto.